Ela pensou que podia te atingir, mas tudo voltou contra ela. Os sinais estão por toda parte. E se você é mesmo quem eu penso que é, vai sentir isso no seu corpo antes mesmo de entender com a mente. Você já sentiu que alguém estava tentando te derrubar pelas sombras? Que forças estranhas tentavam bagunçar sua paz, colocar dúvidas no seu caminho, virar pessoas contra você? Esse vídeo não é apenas uma exposição, é uma confirmação do que você já sabia. A pessoa que tentou te atingir agora está colhendo cada mentira, cada manipulação, cada falso feitiço que lançou. O ciclo virou. E você vai assistir tudo acontecer, passo a passo. Mas antes, eu preciso da sua presença real aqui. Isso não é só um vídeo, é uma transmissão energética. A sua participação é a âncora que ativa essa frequência no seu campo de proteção. Então agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita o retorno do que é seu por direito. Não assista passivamente. Declare, escreva 77 e sinta a energia mudar na mesma hora. A vibração do seu campo começa a se ajustar no momento em que você confirma que está pronto. Eu estou falando com você. Sim, você que sentiu um arrepio só de ler o título. Isso não é coincidência, é confirmação. Não espere, não deixa para depois. Comente agora, 77, porque a contagem regressiva já começou. E cada segundo que passa, o destino está chegando mais perto. Ela pensou que estava lidando com alguém comum, alguém frágil, sem proteção espiritual, sem estrutura emocional. Mas a verdade é que quando uma alma mal intencionada escolhe atacar um espírito elevado, o erro não é apenas estratégico, é fatal. O que ela viu em você foi o silêncio, a calma, a ausência de escândalos, e confundiu isso com fraqueza. Mal sabia ela que esse silêncio era escudo, que essa calma era espada. Quando a sombra escolhe o alvo errado, ela desperta forças que nem sabia que existiam. Não são feitiços que te protegem, é o equilíbrio, é a verdade, é o tempo. Ela não leu isso nos livros que folheou às pressas, buscando fórmulas mágicas para controlar o que não entende. O primeiro sinal do erro dela foi o incômodo que você provocou sem dizer nada. Sua presença, sua constância, sua luz silenciosa. Tudo isso incomodava alguém acostumada a ter controle pela gritaria. Ela esperava que você reagisse, que perdesse o controle, que devolvesse na mesma moeda. Mas você não jogava o mesmo jogo. E quando o adversário ignora o tabuleiro, quem manipula as peças entra em desespero. Cada não resposta sua era uma queda de energia na encenação dela. Cada silêncio seu era um espelho mostrando o quanto ela precisava ser vista. E foi ali que começou a derrocada. Não porque você fez algo, mas porque ela tocou no que não se toca. Existem leis no universo que não pedem nossa crença para funcionar. Causa e efeito não é superstição, é mecânica sutil da realidade. Quando alguém tenta manipular a energia alheia sem saber o que está fazendo, está cavando a própria ruína com as próprias mãos. A primeira pedra jogada contra o escolhido não acerta o destino. Ela gira no ar, em silêncio, e volta com o dobro da força. Foi ali que ela perdeu. No momento em que decidiu atacar o que era sólido, estável e protegido por algo que ela nunca entenderia. E enquanto ela ria, achando que estava vencendo, o universo já escrevia o fim da sua performance. Ela começou com pequenos gestos, achando que estava criando um grande estrondo. Acendeu uma vela qualquer, murmurou palavras desconexas, amarrou um fio em um objeto barato e registrou tudo em foto para as redes sociais. Era puro espetáculo. Não havia energia ali. Não havia conhecimento, nem conexão. Apenas encenação. O objetivo não era causar efeito espiritual, mas alimentar o ego com curtidas e atenção. Mas o universo não se impressiona com efeitos visuais. Ele responde à intenção real. E nesse caso, a intenção era fraca,
confusa e baseada na ilusão. Ela usava símbolos que não compreendia, como quem recita uma fórmula mágica tirada de um vídeo popular. O que veio depois foi uma sequência de ruídos, boatos surgindo do nada, objetos estranhos deixados na porta e pessoas estranhamente curiosas sobre sua vida. Mas havia um padrão. Tudo era falso, tudo era forçado. A chama da vela dela não tinha calor verdadeiro, era puro fogo de vaidade. O feitiço não tocava você, porque sua energia estava além do alcance de alguém que nem sabe o que está invocando. Enquanto ela lançava palavras ao vento tentando mexer com seus caminhos, seus passos continuavam firmes. O chão não treme para quem caminha com propósito. O universo observava e registrava tudo. Cada tentativa dela era mais um recibo para a conta que ela mesma abriria. E quando não viu resultados, ela aumentou o tom. Passou dos bastidores para o palco. Quis público. Precisava da validação dos outros para sentir que tinha algum poder. Mas ali ficou claro, quem realmente tem poder não precisa provar nada. Não grava rituais, não publica indiretas, não manipula símbolos como se fossem brinquedos. Ela estava sozinha, criando tempestades que só existiam na cabeça dela. E você seguia. Porque quem é forte de verdade não para responder a gritos. Sabe que o som da verdade é mais baixo, mas ressoa muito mais longe. Escolhido, se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu no seu espírito que algo mudou só de ouvir essas palavras, então retribua essa energia de forma consciente. Clique no botão Super Thanks aqui embaixo e envie um valor com intenção. Não importa o quanto. O que importa é a frequência que você ativa ao fazer esse gesto. Porque toda vez que você movimenta a energia com propósito, o universo responde com intensidade. Esse simples ato de gratidão é uma semeadura energética. E quem planta com fé, colhe com força. O que você libera agora retorna multiplicado. Ao clicar no Super Thanks, declare: eu recebo a minha virada. Eu aceito a abundância. Eu estou pronto para o novo. Você vai se surpreender com a forma como as bênçãos começam a fluir depois disso. A energia já está em movimento e ela está vindo na sua direção. Existe uma força que não se vê, mas se sente. Não está nos amuletos, nem nos altares improvisados. Está na trajetória, nas cicatrizes curadas, na firmeza de quem já passou por tempestades reais e escolheu não afundar. A força do escolhido é construída no silêncio, na disciplina, na honestidade com a própria jornada. Não é conquistada com gritos nem com seguidores. Ela nasce da coerência entre o que se vive e o que se transmite. Por isso, mesmo quando ela tentou te atingir, o impacto foi nulo. Ela não acertou porque nunca entendeu o que você realmente era. Ela achava que lidava com mais um personagem da internet, mas estava tentando derrubar um pilar invisível que o tempo e a verdade ergueram juntos. Enquanto ela se apoiava em likes, você se apoiava na realidade. E a realidade é indestrutível. Ela pode ser distorcida por um tempo, pode ser obscurecida por boatos, mas nunca deixa de ser o que é. Sua força estava ali, no modo como você se mantinha em paz, mesmo com as provocações. No modo como você preferia reconstruir do que revidar. Isso, para quem vive de encenação, é incompreensível, porque o verdadeiro poder não precisa se mostrar. Ele se manifesta na solidez com que você atravessa as crises. E enquanto ela se desgastava tentando atingir o invisível, você prosperava no silêncio. É curioso como as pessoas confundem a ausência de reação com fraqueza. Mas a ausência de reação, nesse caso, era escudo, era espada, era sentença. Cada vez que você não rebatia, você deixava a própria ação dela se revelar. Quem observa, vê. E quem vê, entende. A força do escolhido é justamente essa. Ela se revela quando alguém tenta destruí-lo, porque tudo o que se joga contra ele volta, não por magia,
mas por méritos. E foi essa força invisível, construída longe das câmeras e dos discursos vazios, que fez tudo virar contra ela. Um ciclo impossível de evitar, uma espiral de queda anunciada. Se essa mensagem está batendo forte no seu coração, se você sente que o que está acontecendo aqui é mais do que coincidência, é confirmação divina, então pare por um instante e comente agora. 77, aqui embaixo. Por que 77? Porque 77 é um código energético poderoso. Em muitas tradições espirituais, ele simboliza proteção espiritual elevada, realinhamento de propósito e retorno multiplicado daquilo que você semeia com intenção pura. É como um espelho que reflete o que está emergindo do invisível para o visível. O que antes parecia distante, agora está se cristalizando. Quando você digita 77, você não está apenas comentando, você está ativando uma frequência. Você está dizendo ao universo: eu reconheço quem sou, estou pronto para receber, eu aceito o que é meu por direito. E mais do que isso, ao comentar, você também se torna um canal de expansão para outros que estão assistindo. Você amplia a vibração coletiva deste vídeo. Você transforma essa mensagem em um campo de energia viva. Então não pense, sinta. E comente 77 agora. Porque nesse exato momento, o seu campo está se realinhando com a versão mais elevada da sua jornada. Ela quis palco, quis aplausos, mas esqueceu que o teatro exige roteiro, coerência e verdade. Ainda que seja uma encenação, os feitiços que lançou não tinham fundamento. Eram repetições de frases sem raiz, imagens copiadas de lugares duvidosos, objetos posicionados como adereços, não como instrumentos. Tudo era estética, nada era substância. O que ela criou foi uma peça mal montada, com efeitos especiais falsos e sem enredo sólido. E mesmo assim, ela esperava resultado, esperava que, por algum milagre de manipulação energética, você fosse desmoronar. Mas ninguém derruba uma estrutura construída com propósito. O que ela não entendeu é que o universo é detalhista. Ele enxerga além do que é mostrado. Enquanto ela agitava as mãos diante das câmeras, achando que aquilo criava alguma energia, o verdadeiro movimento acontecia no invisível. O seu, o que ela chamava de ritual, era, na verdade, ruído. O que você fazia em silêncio era ação. O contraste era gritante, e logo os sinais começaram a aparecer. Nada do que ela fazia pegava. Nenhuma mentira prosperava por muito tempo. O retorno era imediato, e mesmo assim, ela insistia, porque estava presa à ilusão do espetáculo. Queria plateia, não verdade. A grande tragédia do teatro dela foi justamente essa. Ela acreditou tanto na encenação que esqueceu que o público também enxerga. E aos poucos, quem assistia passou a perceber que havia algo de errado. Os elementos se repetiam, as falas não batiam, os figurinos pareciam reciclados. E, principalmente, nada mudava. Se ela era tão poderosa, por que tudo ao redor dela só piorava? A resposta estava no óbvio que ela não queria ver. Não havia magia ali. Havia desespero. E o desespero, quando tenta se vestir de poder, vira comédia. Uma comédia triste que logo perde a graça. Toda mentira tem um prazo, e quanto mais elaborada, mais difícil de sustentar. Ela começou com pequenas distorções. Alterava detalhes aqui, inventava falas ali, colocava palavras em bocas que nunca falaram nada. Mas mentira tem peso, e quando é carregada por muito tempo, começa a afundar. O que era estratégia virou enredo desconexo, e o que era para manchar sua imagem começou a respingar nela mesma. Bastou um descuido, uma frase mal colocada, uma prova vazada. A estrutura frágil que ela construiu com meias-verdades começou a desabar. As pessoas começaram a perceber. Aquelas que antes escutavam em silêncio começaram a questionar. As datas não batiam. As histórias se contradiziam.
E mais importante, você permanecia estável. Enquanto ela se perdia em versões e tentava costurar narrativas, você só seguia, firme, coerente, sem precisar justificar nada. Isso, para quem vive do caos, é insuportável, porque a mentira precisa do movimento do outro para se manter viva. E quando esse movimento não vem, ela começa a escorregar sozinha, afundando na lama que ela mesma criou. O tempo, o velho aliado da verdade, começou a fazer seu trabalho. Não é preciso confrontar o mentiroso, basta deixá-lo falar mais um pouco. Ele próprio se enforca nas cordas que teceu, e foi isso que aconteceu. Um ciclo de exposição sem que você movesse um dedo. As mensagens começaram a vazar. As provas apareceram. O público mudou o olhar. E no centro disso tudo, ela começou a sentir o que nunca esperava, a solidão do palco vazio. Quando se perde o controle da narrativa, tudo o que sobra é o reflexo real. E nesse reflexo, a verdade não perdoa. Há uma força que não precisa levantar a voz para ser ouvida. O silêncio, para muitos, parece fraqueza. Mas em mãos sábias, ele se torna a arma mais letal. E foi exatamente isso que desarmou os ataques dela. Enquanto ela fazia barulho tentando te atingir, você escolheu o silêncio como escudo. E esse silêncio começou a sufocar. Não por omissão, mas por firmeza. Você não se calou por medo, você apenas se recusou a entrar num jogo sujo. E isso, para quem depende da reação do outro para existir, é devastador. Sua quietude se tornou o espelho que ela evitava. Mostrava quem ela realmente era, não para você, mas para o mundo ao redor. Cada vez que ela inventava mais uma história, você respondia com presença, com consistência, com verdade. Você aparecia onde devia, com a postura correta, com o coração limpo. Isso não é passividade, é domínio. Porque o silêncio bem conduzido expõe o agressor mais do que 1000 respostas impulsivas. E ela, cega por querer te provocar, não percebeu que estava se revelando sozinha. A ausência da sua reação virou um grito mudo, um lembrete constante de que ela estava lutando sozinha. E o público, antes curioso, começou a questionar. Por que alguém tão ferido precisava gritar tanto? Por que quem sofreu tanto parecia sempre em cena? O que ela nunca entendeu é que o silêncio tem tempo. Ele espera, mas quando fala, o faz com provas. Enquanto ela plantava o caos, você colhia informações, guardava datas, registrava padrões, documentava movimentos. Não para atacar, mas para proteger. E quando o tempo mostrou que tudo aquilo era encenação, bastou um suspiro seu para que tudo viesse à tona. Ela perdeu antes mesmo de perceber, porque o silêncio tem uma justiça própria. Ele espera o momento certo para agir, e quando age, não deixa rastros de dúvida. Ele não precisa de vingança, porque quando a verdade é dita com calma, ela pesa mais que qualquer grito. Não existe ruína que comece de repente. Toda queda tem sinais, pequenos estalos, rachaduras quase invisíveis. E com ela não foi diferente. A obsessão em te derrubar começou a consumir os próprios alicerces que ela havia construído. O excesso de postagens, as indiretas constantes, os ataques cada vez mais desesperados. Cada gesto revelava mais do que ela queria esconder. Insegurança, carência, desequilíbrio. A fachada começou a tremer, não por causa de algum contra-ataque seu, mas porque ela estava sobrecarregando uma mentira com o peso da exposição. O personagem começou a falhar, e aos poucos, até os aliados mais fiéis começaram a se afastar. Você, atento, não comemorou. Porque quem enxerga de verdade sabe que a destruição de uma farsa nunca é bonita, mas é necessária. E essa queda silenciosa era só o início. Primeiro, os olhares mudaram. Depois, vieram os questionamentos internos, aquelas dúvidas que seus antigos aliados dela começaram a guardar para si. E, por fim, o colapso se tornou inevitável. Porque não há maquiagem que esconda uma alma que começa a se desintegrar. Ela perdeu a narrativa. E quando isso acontece,
Nem mesmo os gritos mais altos conseguem encobrir o som do próprio desmoronamento. A tragédia maior foi que ela ainda tentou resistir. Tentou colar os pedaços com mais mentira, mais ruído, mais atuação, mas quem já está despencando não sobe de volta gritando. O abismo que ela cavou foi fundo demais. E a cada novo ato desesperado, ela afastava mais pessoas, perdia mais credibilidade, ficava mais isolada. Era só uma questão de tempo até que tudo que ela construiu com base em ilusão desmoronasse de vez. E você? Você permaneceu onde sempre esteve, firme, silencioso, presente, porque a verdade não precisa se mover para derrubar uma mentira. Basta esperar que ela se canse de fingir. Existe uma ideia errada de que o karma é uma força suave, quase poética, que toca levemente quem planta o mal. Mas a verdade é outra. O karma é exato. Ele não erra o alvo, não se atrasa, não negocia. E no caso dela, a resposta foi clara. Tudo o que ela tentou lançar contra você começou a voltar com velocidade crescente. Não em forma de espetáculo místico, mas de consequências reais, portas que se fecham, oportunidades que evaporam, gente que antes a aplaudia, agora evita seu nome. A força que ela tentou manipular se virou contra ela, porque a intenção por trás da ação sempre define o destino. Ela acendeu velas pedindo sua queda, mas quem caiu foi ela. Falou seu nome com raiva, mas foi o dela que começou a ser evitado. Jogou objetos, fez encenações, buscou atenção e recebeu o oposto, porque o universo responde com espelho. Ele devolve com precisão, e o que ela mandava era podridão, desespero, mentira. Não havia como receber flores de volta. E a cada tentativa frustrada, ela se afundava mais. Entrava em ciclos de frustração, começava a culpar os outros, dizia que estava sendo perseguida, mas no fundo sabia, era só a resposta do que ela mesma começou, era só o efeito retornando. Você, por outro lado, assistia tudo com a serenidade de quem conhece as leis invisíveis que regem tudo. Não desejava mal, não vibrava vingança, só mantinha a energia limpa. E isso era suficiente. Porque quando você não alimenta a guerra, ela termina por falta de combustível. O karma não se move por ódio. Ele se move por justiça, e quando essa balança se ajusta, ninguém precisa gritar. Os pesos caem sozinhos, e caíram, com força, com barulho, com exatidão, não porque você pediu, mas porque foi assim que o universo respondeu ao desequilíbrio que ela mesma criou. Nenhum personagem sobrevive para sempre, principalmente quando o público percebe que está assistindo a uma peça mal escrita. E foi exatamente isso que aconteceu. A máscara dela, que antes parecia encantadora, começou a rachar. Primeiro vieram os olhares desconfiados, depois as perguntas, e então o afastamento. As pessoas que a seguiam começaram a perceber o padrão. Era sempre o mesmo enredo. Ela como vítima, você como vilão, uma nova crise toda semana, sempre em busca de atenção. E quando a repetição cansa, o público desliga. A plateia, antes envolvida, simplesmente se levantou e saiu da sala. Você não precisou dizer nada. Bastou continuar sendo. A diferença entre viver e interpretar é que quem vive não precisa decorar falas, e a sua coerência começou a brilhar mais do que qualquer performance. Enquanto ela gritava, você crescia em silêncio, e quem observava começou a perceber que havia algo errado com a história dela. As palavras não combinavam com os atos, as lágrimas não convenciam mais. A narrativa, antes poderosa, se esfarelava. O público não se engana por muito tempo, e quando percebe que foi manipulado, a reação é fria. O abandono é inevitável. A queda dela não foi instantânea, foi lenta, dolorosa, uma ausência crescente, uma indiferença mortal. Nada dói mais para quem vive de atenção do que ser ignorado. E ela começou a sentir isso na pele. Curtidas minguando, mensagens sem resposta, convites que nunca mais vieram.
A verdade é simples. Quem precisa gritar para ser ouvido não tem nada a dizer. E quando a voz dela ficou sozinha, no eco das próprias mentiras, ela entendeu, tarde demais, que a máscara não caiu. Ela foi arrancada pelo próprio peso da encenação. E por trás dela não havia nada além de vazio. O desespero tem som, e quando ele atinge o auge, o que antes eram sussurros e indiretas viram gritos escancarados. Foi exatamente esse o último ato dela. Quando percebeu que não controlava mais a narrativa, que o público havia virado as costas e que você continuava crescendo mesmo sem responder, ela aumentou o tom. Começou a postar compulsivamente, a inventar novas mentiras, a se contradizer em público, mas não havia mais plateia, não havia mais o efeito desejado, só o eco. E é aí que o jogo vira completamente, porque o que era arma virou confissão. Cada novo post revelava mais do que escondia, cada nova acusação se tornava uma prova de instabilidade. É no fim da encenação que o palco revela quem realmente estava por trás da cortina. E o que apareceu foi uma figura exausta, sem controle, clamando por atenção que já não vinha. Seus próprios seguidores passaram a questionar suas intenções. O roteiro se esgotou. E sem o combustível da reação alheia, restou apenas o vazio. O palco ficou escuro. A cortina caiu. E ela ali, sozinha, encenando para ninguém, tentou apelar para a espiritualidade, para o sofrimento, para a vitimização, mas o desgaste já era visível demais. A maquiagem da narrativa escorria, e o que restava era uma face nua, cansada, sem rumo. Você, por outro lado, seguia, não por arrogância, mas por propósito. Não se tratava mais dela, era sobre você, sobre a vida que continuava, sobre as oportunidades que se abriam, sobre a paz que não precisava ser defendida, porque estava firmemente ancorada. Enquanto ela gritava, você construía, e isso a destruía mais do que qualquer contra-ataque. Porque quando a verdade prevalece, o falso se desfaz sem esforço. E assim, ela encerrou o próprio espetáculo, não com aplausos, mas com silêncio. O mesmo silêncio que você sustentou desde o início. O mesmo que agora se torna símbolo da sua vitória. Vitórias verdadeiras não chegam acompanhadas de fogos de artifício. Elas surgem na paz restaurada, no sono tranquilo, na energia que volta a fluir livre. E foi assim que você venceu. Não precisou destruir ninguém. Não precisou gritar, rebater ou provar. A própria verdade, aliada ao tempo e à sua constância, fez o trabalho necessário. Enquanto ela se desgastava tentando criar caos, você prosperava sem alarde. Suas conquistas começaram a falar mais alto do que qualquer boato. E os olhos que antes duvidavam passaram a admirar. Não porque você tentou convencer, mas porque os frutos começaram a nascer. Frutos que só crescem em solo limpo. A maior ironia de toda essa história é que, ao tentar te derrubar, ela fortaleceu ainda mais sua estrutura. A cada tentativa de ataque, você se tornava mais consciente, mais preparado, mais sólido. Você aprendeu sobre proteção energética, sobre limites saudáveis, sobre quem realmente era confiável, e isso é vitória em seu estado mais puro. A dor que ela tentou te causar virou impulso. A injustiça que tentou lançar virou combustível para que você se tornasse ainda mais focado. E no final, quem saiu transformado foi você, mais leve, mais inteiro, mais forte. Essa vitória silenciosa é também um lembrete para todos que já foram atacados por pessoas que não entendem a força da verdade. Você mostrou que não é preciso descer ao nível de quem nos ataca, que é possível vencer sem se sujar, sem revidar, apenas mantendo a direção. Sua jornada não será lembrada pelas mentiras que contaram sobre você, mas pela forma como você respondeu a cada uma delas, com maturidade, sabedoria e uma serenidade que desarma qualquer inimigo. Você não venceu com palavras, venceu com presença.
E essa é a vitória mais poderosa que existe. Agora o cenário é outro. O caos passou, as máscaras caíram, o eco dos gritos se dissipou, e diante de você existe um novo caminho, limpo, fértil, promissor. É hora de reconstruir, mas não como quem junta os cacos de uma guerra. É reconstrução com propósito, com base sólida, com clareza sobre quem você é e sobre quem merece caminhar ao seu lado. O que antes parecia perda, agora se revela como limpeza. Aqueles que se afastaram abriram espaço para conexões verdadeiras. O que foi dito sobre você perde força a cada passo que você dá na direção do que é real. Reconstruir com verdade é viver sem medo. É saber que nada pode ser usado contra você quando você age com integridade. É não depender da aprovação alheia, mas da sua própria paz. E essa nova fase não será marcada por defesas, mas por expansão. Não se trata mais de se proteger do ataque, mas de brilhar tanto que ataques percam sentido. O que você constrói agora vem de um lugar diferente, de maturidade, de aprendizado, de amor próprio. Não há mais espaço para distrações. O que era ruído ficou para trás. Agora há silêncio criativo, há foco, há visão. Essa é a nova era. Um tempo onde você não precisa mais se explicar. Sua energia fala por si, seu trabalho mostra quem você é e sua paz se tornou sua assinatura. Aquela história de dor e confusão agora é apenas uma lembrança distante, útil para ensinar, mas incapaz de te limitar. Quem olha para você hoje vê alguém que superou, que aprendeu, que se refez. E é exatamente isso que te torna imbatível. Porque quem reconstrói com verdade, constrói algo que ninguém pode derrubar.